Bom dia, amados, paz e graça. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? Então, minha gente, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, começa a seguir a gente para a gente fazer junto o devocional todo dia e orar, tá bom? A gente vai ser muito abençoado. Não tem nada mal aqui para você, pode ter certeza disso, tá bom? Então, gente, para começar hoje, nós temos um texto que está em 1 Samuel, no capítulo 17, e é o verso 17, que diz: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Aleluia, gente. Bom, aqui o autor dá o título da mensagem hoje de Caminhe com Deus. Eu amo a história de Davi, amo todas da Bíblia, mas é tão especial, né, a história de Davi e essa história de Golias, que historicamente falando e pelo que se tem, né, de comprovações aí históricas, arqueológicas, a gente sabe que Davi não era um gigante como a gente imagina, né? Mas era um gigante. Diante daqueles homens, ele tinha um tamanho anormal. Mas isso não importa. O que importa é a bravura de, de Davi e a fé. Porque ele foi confiante de que Deus iria com ele. E, inclusive, ele não entendia por que os outros tinham medo. Como se, assim, ele tivesse lembrado de tudo que Deus tinha falado nas escrituras e tudo mais, que ele conhecia. O que Deus tinha dito a Josué ser forte, corajoso. E os outros parece que tinham esquecido e ninguém queria enfrentar o Golias. Então, ele foi sem se importar como Golias iria para a batalha. Não importava se espada ou o que fosse, ele estava indo com o Senhor dos Exércitos. Simplesmente isso. E que por causa disso ele iria vencer. Mesmo o outro sendo um gigante e ele sendo um jovem. Porque Davi era muito jovem. Então, a gente vê aqui como que até como que surgiu, né, essa expressão, homem segundo o coração de Deus. Davi confiava muito em Deus. Ele literalmente caminhava com Deus. Ele confiava em Deus, ele falava com Deus para tudo. Então, era algo muito natural para ele, que Deus estaria com ele ali naquele momento. E eu acho que é nesse tipo de exemplo, de testemunho, que a gente precisa se inspirar. A gente tem que se inspirar nisso, nessas coisas. Porque os nossos gigantes hoje são outros. São nossas lutas, são as circunstâncias em que vivemos. Muitas vezes, situações financeiras que a gente não enxerga como sair, acha que é o nosso fim ali. Acabou. Aqui não tenho mais nada, já vendi tudo que eu tinha, não tenho mais o que fazer. Então, esse pode ser um gigante. Ou seu gigante pode ser um problema de saúde seu ou de um familiar seu. Enfim, cada um tem o seu gigante para enfrentar. E você pode, como Davi, não ter armas, não ter claramente como enfrentar. O cenário em que você está é totalmente negativo. Nada colabora, contribui
para que você tenha uma fé assim inabalável de que você vai vencer, a não ser a presença de Deus. Deus, ele nos permite chegar em situações assim, críticas, situações de fundo de poço, para a gente saber que ele é Deus. Para a gente saber que ali, naquele momento, a gente não tem arma para contar, a gente só tem Deus para contar. A gente está literalmente na mão de Deus, naquele momento em que a gente está sem saída. A gente é praticamente obrigado a se colocar na dependência total de Deus, porque a gente não tem arma para lutar. Não tem o que a gente fazer com as nossas próprias mãos. Então, são nesses momentos que a gente precisa deixar Deus ser Deus. Deixar Deus ser Deus, sabe? Tem coisas que só cabem a Ele. Somente. Não adianta a gente se desgastar, entrar em desespero. É bem difícil. É muito. Só quem passou por uma situação assim sabe o quanto é pesado, que realmente dá vontade de desistir de tudo. A gente questiona até Deus. A gente questiona o propósito de Deus. E mesmo assim, Deus, ele conhece o nosso coração. Lembra o que Samuel disse? Os homens vê com os olhos, mas Deus vê com o coração. Vê o coração. Deus vê o coração. Então, sabe, minha gente, a gente, quando se coloca na dependência total de Deus, que a gente faz isso, a gente tem essa atitude verdadeira de Deus, eu entrego a Ti o controle, o governo da minha vida, porque pelas minhas mãos eu não posso. Aí você vai ver o reboliço, você vai ver Deus começar a agir. Quando você diz que seja feita a vontade dEle e que o controle é dEle, você vai ver coisas que você nunca imaginou na sua vida. Tem coisas que Deus vai te dar ou vai te confiar, que você vai virar para Deus e vai dizer, eu não pedi isso, meu Deus. E o Senhor está me confiando isso, eu não sou capaz disso. Lembra de Moisés? Eu não sou de boas palavras, eu não falo bem e tal. Reconhecendo ali aquela sua limitação, né? E Deus fez Arão a boca de Moisés. Então, Deus entra com todas as providências que forem necessárias. Ele vai te capacitar, ele vai colocar pessoas no teu caminho, ele vai prover recursos, ele vai te revelar as estratégias e tudo que for necessário. Então a gente só precisa confiar, se entregar, não desistir. Porque diante de uma situação adversa, a gente só tem duas saídas. Que é ou a gente usar isso como um trampolim, dizer, não vou suportar mais isso na minha vida, vou dar um jeito. E Deus, venha comigo. Ou a gente se entrega. E a gente se abate, se entrega à tristeza, desiste de tudo, larga até da mão de Deus. Então, se você faz isso, certamente você vai perder muito tempo. E certamente você pode se desviar para um caminho errado, que não é o propósito de Deus. Um caminho que não está no plano de Deus. Mas se você decide permanecer, entregar a Deus, confiar e esperar no Senhor,
pode ter certeza que você vai alcançar as promessas de Deus para sua vida. Amém, gente? Eu deixo essa palavra hoje com vocês e ele deixa essa frase, olha, na vida o melhor é sempre caminhar com Deus. Mas não tenha dúvida, né? É o melhor. Gente, ele recomenda aqui a leitura do Salmo 36, tá bom? Pra gente meditar aí na palavra. E então, vocês já deixaram a curtida, deixa aí seu comentário, amém. Deixa aí, passa para alguém, né? Não esquece, a gente tem que evangelizar muito. Jesus está aí, ó, batendo a porta para voltar. É tanta revelação que a gente vê, né? As profecias se cumprindo, tanta coisa acontecendo. Eu creio que a nossa geração viverá esse tempo. E já estamos vivendo um grande avivamento. A gente, assim, tem mais notícias das coisas ruins que estão acontecendo, né? Mas também está acontecendo muito avivamento. Glória a Deus por isso, né? E nós precisamos fazer parte desse movimento de evangelização, gente. Tá bom? Vamos orar então. Pai, estamos aqui na tua presença. O Senhor é o nosso Deus, a quem servimos, o amado de nossa alma. Nós só servimos a ti, Senhor. Senhor, nosso coração é cheio de gratidão. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos provido de tudo que precisamos. Senhor, perdoa nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, quando nos entregamos, fraquejamos diante das adversidades, Pai. Vem sobre nós, Senhor, com a tua graça, tocando nossa vida com o teu poder, renovando nossa fé, nossa esperança, Senhor. Nos dá sabedoria, Pai, e discernimento para enfrentarmos as adversidades, para entendermos o teu propósito em nossa vida, para que possamos, Senhor, estar dentro dos teus planos e não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem nos dando livramento de todo mal. Que sejam quebradas todas as amarras espirituais, todas as cadeias, Pai. Seja tudo desfeito, cancelado e destruído em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, viver o extraordinário e o sobrenatural dos céus. Pai, vem trazendo à existência as tuas bênçãos celestiais. Nos abençoa com saúde, com curas, com salvação na nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem dando ânimo novo àquele que está prostrado, desanimado, sem esperança, Pai. Coloca diante deles, Senhor, uma nova oportunidade, um recomeço, uma nova história, Pai. Próspera em todas as áreas de sua vida, Senhor. Em nome de Jesus. Vem abençoando, Senhor, que as tuas bênçãos entrem em nossa casa. Visita, Senhor, aqueles que não te conhecem, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós honramos e bendizemos o teu poderoso nome, Senhor. Amém e amém. Amém, minha gente? Então é isso, gente. Não esquece de orar por Israel. Não esquece de orar pela paz em Jerusalém. E não esquece de orar pelos nossos irmãos cristãos que estão em missões aí mundo afora, muitos sendo perseguidos em alguns países, né? Acontecendo verdadeiras aí barbáries em alguns países. É triste de ver. E ao mesmo tempo é de se admirar a coragem e a bravura desses irmãos. Então, Deus tem levantado essas pessoas e a gente precisa honrá-las e fazer a nossa parte, orando por elas, intercedendo pela proteção divina na vida delas. Amém? Então, que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.